Paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, meu amado irmão, irmã, meu amigo. É tão importante nós termos o entendimento que quando amamos alguém, o desejo do nosso coração é agradar aquela pessoa, é fazer o bem, é fazer coisas que agradam aquela pessoa, em especial que sejam coisas que a pessoa se agrade, não é verdade? Não adianta tentarmos agradar alguém com algo que a gente gosta, né? Porque nem sempre as nossas preferências são as das outras. Então é preciso conhecer a outra pessoa. A pergunta é: como agradamos a Deus? De que forma eu e você podemos agradar a Deus? Davi pesquisou, Davi sabia a maneira de agradar a Deus. Davi era um homem de fé. Na verdade, ele foi conhecido, tornou-se conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele fosse perfeito, longe disso. Davi errou feio. Ele pecou tão mal. Mas quando você olha no Novo Testamento, ninguém fala mal de Davi, ninguém ressalta os erros de Davi. Ao contrário, só engrandece, exalta o rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele descobriu a forma de agradar a Deus. Nós conhecemos, nós bem sabemos que uma das maneiras de agradar a Deus é a nossa fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este é um princípio fundamental para nós. Nós agradamos a Deus com a nossa fé. Jesus se admirava de ver a fé das pessoas. Quando alguém cria, quando alguém acreditava, Jesus dizia: puxa, que fé, que preciosidade. Nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Jesus dava algumas expressões para demonstrar o quanto a fé é importante. Agora, como eu dizia, Davi descobriu outras maneiras. No Salmo 51, diante da confissão sincera que Davi estava fazendo, conversando com o Pai, abrindo o seu coração para Deus, ele diz no versículo de número 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Está vendo? O povo de Israel, seguindo a tradição e seguindo também o Pentateuco, faziam grandes sacrifícios, grandes ofertas a Deus. Era agradável a Deus? Sim, irmãos, de certa maneira Deus se agradava de ver um Salomão oferecendo centenas de bois, de novilhos e outras ofertas a Deus. No entanto, Davi entendeu, compreendeu que diante do quadro dele, da situação dele que ele estava vivendo, não adiantaria ele trazer uma oferta, tentar fazer uma barganha com Deus. Já que eu pequei, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo. Não, Davi sabia que isso não iria resolver, que Deus não se agradava, não se agradaria, não se deleitaria de holocaustos, de sacrifícios, porque ele disse: não eu os daria. E aí, o versículo 17, ele nos dá uma definição, algo tão lindo, irmãos, que deve ser um princípio também para mim e para você. Na verdade, que é um alvo da minha vida. Ser um homem quebrantado, ser um homem com um coração quebrantado e contrito. Porque ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus, não desprezarás. Então, o que fazia Davi? Davi tinha um coração quebrantado, mesmo sendo rei, mesmo sendo o maior rei de Israel, ele era quebrantado e ele chegava a dizer: eu sou pobre
e necessitado, mas o meu Deus cuida de mim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda que agradar a Deus, aprenda esse caminho do quebrantamento, não da arrogância, não do orgulho, não da vaidade, não do querer demonstrar algo de... Não, irmãos. Se nós nos quebrantarmos, se nós mantermos um coração quebrantado e contrito, Deus vai se agradar, você vai agradar a Deus, eu vou agradar a Deus, e mais do que isso, Ele não vai desprezar. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus, então, são um espírito quebrantado. Que haja na minha vida essa disposição de a cada dia, de a cada momento, ser um homem quebrantado diante de Deus. Que assim aconteça com você também, de maneira que possamos agradar o nosso Deus, não apenas com a nossa fé, com a nossa ousadia, com a nossa determinação de fazer, de lutar, como Davi fez, derrotando Golias e tantas outras vitórias que Davi teve, mas ele sabia que havia uma maneira também de agradar a Deus, em especial quando nós, irmãos, temos a consciência dos nossos erros, quando nós fazemos a nossa confissão sincera diante de Deus. Como é importante nós nos humilharmos, nós nos quebrantarmos e de forma íntima, de coração. Não é choro, não é apenas lágrimas nos olhos, mas é um coração quebrantado, um coração contrito. Esta é a maneira que agrada a Deus e que, olha, você não vai ser desprezado por Deus. Talvez você cometeu algum pecado e o teu pecado tem pesado sobre você, como pesava sobre Davi. A mão de Deus pesava sobre ele. Talvez você tenha se sentido tão para baixo diante dessa condição. Eu te dou um conselho, meu querido. Eu não sei se o teu pecado foi mais grave do que o de Davi, mas eu te dou um conselho. Quebrante-se diante de Deus, se humilhe diante de Deus. Um espírito quebrantado e contrito, um coração quebrantado e contrito, Deus, o nosso Deus, não rejeita. Amém? Vamos orar? Pegue agora, coloque-se diante de Deus. Eu sei que você está, mas feche os teus olhos, se você puder, evidentemente. Querido Deus, querido Pai, eu sou tão grato a Ti por me conceder esse privilégio de estar mais uma vez, meu Deus, meditando em Tua Palavra. Ah, como é bom, meu Deus, como é bom aprender, como é bom conhecer, como é bom saber que Tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus tão precioso, um Deus que não rejeita a nossa oração, um Deus que não rejeita quando nós nos humilhamos, quando nós temos um coração quebrantado e contrito. Querido Deus, eu te dou graças, eu te glorifico, meu Pai. Muito obrigado pela meditação em Tua Palavra neste momento. Eu oro, meu Deus, pela nossa nação. Eu coloco diante de Ti, porque me recordo da Tua Palavra que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, disse o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa terra está ferida, o Brasil precisa de cura, meu Deus. Vem com a tua mão, vem trazendo cura para a nossa nação. Eu te peço neste momento, clamo, meu Pai, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando momentos tão delicados.
visita-os com o teu poder, traz cura, traz ânimo, traz vigor, meu Pai. Ó grande Deus, eu te peço, eu te glorifico, te agradeço, papai, por esse tempo tão precioso em tua santa e bendita presença. Amém e amém. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Receba, irmãos, a palavra, receba Jesus, receba o Espírito Santo de Deus sobre tua vida, em nome de Jesus.